Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazer pra vocês a resenha da série todinha de ACOTAR até Corte de Gelo e Estrelas, porque agora saiu um quarto livro que eu vou ler, e aí assim que eu ler eu vou trazer resenha também aqui pra vocês. Só que eu quero primeiro falar sobre a trilogia principal, né, mais a novelinha que tá tendo. E minhas opiniões, o que eu achei, o que precisa melhorar, o que eu amei, o que eu sou fã. E aí eu resolvi trazer pra vocês, porque como tá em alta por causa desse novo lançamento de Cor de Chamas Prateadas, resolvi trazer aqui pra vocês pra gente conversar sobre, eu falar meus pontos positivos e negativos referente à história. Mas antes de tudo, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso não forem inscritos, deixar o like, compartilhar o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Caso vocês queiram comprar qualquer coisa, nos links de afiliados que eu sou, né, associado no site que eu sou associada, por favor, compre pelos meus links, vocês vão me ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. Vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. Então, por favor, se você quer comprar uma geladeira, uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa, compre pelos meus links que vão estar aqui embaixo, assim como todos os links que eu citar aqui estarão linkados aqui embaixo. Minhas redes sociais também estarão aqui no box de inscrição. E é isso, vamos pro vídeo. Eu também faço lives de segunda a sexta lá na Roxinha. Eu tenho cronograma certinho, é só vocês entrarem, me seguirem nas redes sociais, que lá tá tudinho certinho postado o cronograma de live, o horário que começa, o horário que termina. E eu tô sempre fazendo live segunda a sexta e às vezes ao sábado ocorre alguma live de entrevista com algum autor, com alguma pessoa, ou filmes ou coisas e tal. Bem, primeiro eu vou apresentar pra vocês quais são os livros que eu estarei citando aqui, já que tem um livro novo que é o quarto, né? Mas aqui ele não... Na verdade, assim, ele é o quarto original. Porque tem um quarto que é uma novelinha, mas não é considerado quarto, ele é considerado 3.5, mas eu vou explicar aqui pra vocês certinho. O primeiro livro se chama Corte de Espinhos e Rosas. O segundo livro se chama Corte de Neve e Fúria. E o terceiro livro se chama Corte de Asas e Ruínas. E aí tem mais um que é a novelinha, que seria o 3.5, sabe? Que é o Corte de Gelos e Estrelas. Eu estarei aqui representando de forma resumida a sinopse dos livros. Começando por esse livro aqui, que é Corte de Espinhos e Rosas, que é o volume 1, da série ACOTAR, né, da Sarah J. Maas, que é a autora. Aqui a gente vai conhecer a Feyre, que ela é uma humana. Aqui o mundo é dividido entre o mundo dos humanos e o mundo dos feéricos. Durante muito tempo os humanos foram escravos dos feéricos, e aí eles acabaram, depois de um tempo de tratado e guerras, eles acabaram sendo livres e o mundo foi dividido em dois. E existe uma muralha, assim, meio que invisível, que protege os humanos dos feéricos, porque os feéricos são seres que têm poderes, cada um tem um poder diferente, e eles acabam machucando os humanos, e muitos são cruéis. Então esse mundo é dividido entre feéricos e humanos. Aqui a gente conhece a Feyre, a Nesta e a Helen, que elas são as três irmãs, assim como seu pai. A Feyre, ela acaba tendo que... Ela é o pilar da família, sabe? Ela que caça, que vai atrás de alimentos, de roupas, de arranjar formas da família dela não morrer de fome, porque eles acabam ficando muito, muito pobres, e aí eles acabam passando fome, frio, e ela, a Feyre, ela é a única que vai atrás disso tudo, sabe? E a gente vai acompanhar ela aqui nesse livro indo atrás disso, sabe? Ela acaba num dia, numa nevasca e tal, no qual eles estão com muita fome, ela acaba matando um lobo, mas ela descobre que esse lobo não era simplesmente um lobo, ele era um feérico transformado em lobo, e ela acaba tendo que ir para terras feéricas, e ao redor desse livro a gente vai descobrindo por que ela vai para essa terra feérica, e vai descobrindo cada vez mais sobre o mundo, sabe? Sobre os personagens, se apaixonando por uns, quebrando a cara por outros, e a gente vai também descobrindo o motivo, sabe, dela realmente ir pra lá e como funciona a organização desse mundo. A gente começa a perceber, principalmente no segundo livro, porque aqui a gente tem indícios de uma possível guerra que tá acontecendo, mas a gente não entende muito bem. No segundo livro, que é Corte de Neve e Fúria, a gente já consegue perceber, sabe, essa guerra realmente aproximando. A autora promete pra gente essa guerra nesses dois primeiros livros, e aí no terceiro ela apresenta pra gente a guerra real. Mas nesse primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, é onde a gente vai apresentar, ela vai apresentar o mundo muito assim por cima, sabe? Porque a Feyre, a gente tá vendo tudo pela visão da Feyre, e como a Feyre é humana e não conhece muito esse reino férico, a gente também não vai entendendo muito, a gente vai entendendo conforme ela. E a gente vai apresentando personagens maravilhosos, personagens que a gente tem raiva. Aqui a gente vê muito desenvolvimento do casal, sabe? A gente vê, esse aqui pra mim é o livro preferido, depois eu falo por quê. Mas a gente vê muito aqui o desenvolvimento do casal, o crescimento da Feyre,
a gente vai entendendo um pouco mais da mente das irmãs dela, porque no primeiro quase não aparece as irmãs dela, mas esse aqui aparece bastante. Aqui a gente conhece também os amigos de um outro personagem que aparece aqui pra gente, o Rysand. E aqui a gente também quebra a cara com o personagem X, que eu não vou falar pra vocês porque é spoiler, mas esse livro aqui também trata muito sobre relacionamento abusivo, sabe? A autora ela cita pra gente como o relacionamento abusivo pode quebrar uma pessoa, destruir aquela pessoa, e como o auxílio, sabe, pode ajudar aquela pessoa a superar aquilo tudo. Já no terceiro livro, que é Corte de Asas e Ruínas, a gente vê realmente a guerra. Aqui realmente acontece a guerra, sabe? A gente vê, uma puta evolução da Feyre. Ela cresce muito como personagem. As irmãs dela crescem muito. A gente sofre junto com as irmãs dela, a gente sofre junto com ela. A gente chora nesse livro. Eu não chorei, mas eu me emocionei, mas eu não cheguei a chorar. Muita gente chora nesse final. Tem o desfecho, assim, realmente é muito emocionante. A gente fala que é exagerado, que não precisava, mas eu achei que foi necessário, sabe? Do jeito que a autora encerrou aqui os círculos das pessoas, encerrou o círculo da guerra, a gente descobre se ganhou ou não lendo esse livro, mas o final, assim, foi realmente espetacular. E aí o quarto, na verdade, não é o quarto, né? O 3.5, que é Corte de Gelo e Estrelas, aqui a gente vai entender uma nova linha logo após a guerra, sabe? Tipo, a guerra acontece e aí, alguns meses depois, é onde passa essa novela. Que é como vai contar como ficou a cabeça dos personagens, porque a gente sabe que guerra é muito sangrento, existe muito das pessoas, a gente vê o lado mais inumano, né, das pessoas. E aí aqui a gente vê como ficou a mente, a situação de cada um, que aqui puxa o gancho, aqui é um gancho pro quarto livro oficial que lançou agora, que é Corte de Chamas Prateadas. Esse aqui é o gancho para esse livro. Como eu disse pra vocês, A Cortar Todo, da escritora Sarah J. Maas, que vai aparecer aqui na tela. Ela escreveu essa série com o intuito já de ter outros livros. Então a gente tem essa primeira trilogia, com essa novelinha, junto dessa novelinha. Depois a gente vai ter mais outra trilogia e depois mais outra trilogia. Então ele vai ter uma trilogia para cada uma das irmãs. A primeira já encerrou, que é a da Feyre. A segunda é da Nesta, que se iniciou agora com Corte de Chamas Prateadas. E a terceira trilogia vai ser com a Elaine, que é a irmã que quase não aparece, pelo menos nesses 3 primeiros livros, sabe? O gênero desses livros são fantasia com romance, tem muito romance, são para maiores de 18 anos, mas é uma mistura muito boa de fantasia com romance, porque a Sarah J. Maas ela aplica pra gente ao mundo meio que a gente já conhece por causa de Tog, que é uma outra série dela, sabe? Esse convívio de humanos, féricos e tal, mas a gente vai descobrindo realmente aos poucos sobre esse mundo junto com a Feyre, porque a história é passada em primeira pessoa. Então, um dos pontos negativos é realmente isso, sabe? A gente descobrir o mundo junto com a Feyre, porque fica muito abafado, fica muitas coisas que a gente não entende muito de primeiro momento. E no segundo livro até tem outros pontos de vista, na verdade de outros personagens, mas o principal foco ali é o ponto de vista da Feyre. E aí, um dos pontos negativos, né, como eu disse, é esse primeiro contato que a gente tem com o mundo, que fica bem confuso. Nesse primeiro livro a gente não entende quase nada, bolhufas. Só que a partir do primeiro livro a gente já começa a entender. O segundo, o terceiro, e a partir daí a gente já começa a entender o livro e o mundo. E a gente se aventura cada vez mais nessa loucura de guerra, de revelações, de amizade, de amor, de ódio, de tudo mais. Os pontos positivos, a história é realmente a escrita da Sarah J. Maas. Ela é maravilhosa, a escrita dessa autora. A gente se prende cada vez mais na história, mas a gente consegue perceber alguma formulazinha ali, porque sempre ela deixa as ações mais pro final do livro, nas últimas 100, 200 páginas, então é meio que uma fórmula dela, mas eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens que ela dá. A questão que eu acho que também que falta, eu não vou citar muito aqui, porque eu já falei num dos vídeos que eu citei, que é falando mal dos meus livros favoritos, vou deixar aqui nos cards, que tem algumas problemáticas, sabe? Principalmente o primeiro livro tem algumas problemáticas do tipo um beijo forçado, embebedar algumas pessoas, sabe? E aí eu não vou citar muito aqui porque eu já citei nesse vídeo, então se você se interessar, vai lá pra você poder assistir. Outro ponto negativo também, eu acho que, assim, eu gosto, mas talvez você não goste, que a escrita dela é um pouco densa, porque ela realmente descreve os personagens, descreve o ambiente, então no primeiro momento você não entende o mundo, mas quando ela começa a descrever pra gente o mundo, você fica tipo assim, muitas e muitas informações, então talvez você fique achando um pouco denso, mas eu gosto muito da escrita dela dessa forma. Esse primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, foi o livro que eu menos gostei, porque realmente esse começo é bem confuso, porque como a gente só vê o mundo pelo ponto de vista da Feyre, a gente fica muito confuso sobre o mundo, sabe? A gente realmente não entende bolhufas de nada ainda, a gente fica a gente realmente fica perdido nesse mundo, nesse começo, primeiro momento.
E então esse primeiro livro eu dei 4 estrelas. A partir daí, então, veio o meu favorito da série inteira até o momento, que é Corte de Neve e Fúria. Esse aqui pra mim é o melhor livro da série inteira, dei 5 estrelas, favoritei. É muito bom. Aqui a gente lida com relacionamento tóxico, a gente lida com superação, com romance, com o final desse livro aqui é explodir cabeça, sabe? E realmente esse livro eu amo, sou apaixonada, tipo, assim, o melhor livro da série pra mim. Depois a gente vem com Corte de Asas e Ruínas, que é o terceiro livro. Esse aqui eu gostei também, eu dei 5 estrelas e favoritei. Só que entre esse e o segundo, eu prefiro mais o segundo. Mas esse aqui também é muito bom, sabe? É pau a pau ali com o segundo. O único ponto que eu não gostei daqui é o final da guerra. Tem um momento ali do vilão, que acontece alguma coisa com o vilão, que eu achei que aquele momento, o que aconteceu com ele, eu acho que poderia ter sido melhor, sabe? Melhor desenvolvido, porque eu achei o acontecimento meio blé. E tem alguns personagens que aparecem aqui, seres místicos, que a história inteira vai atrás deles pra ajudarem na guerra e do nada acontece alguma coisa ali com eles. E eu achei muito fácil também essa situação toda. Então, esses 2 pontos eu não gostei tanto, por isso que eu dou mais estrelas por isso que eu, assim, dentro do meu coração, eu dou mais estrelas pro segundo, mas eu acabei dando 5 estrelas favoritando porque muito bom também esse aqui. Já o Corte de Gelo e Estrelas, eu gostei muito, tipo, muito mesmo, porque ele me dá raiva. Porque ele me dá muita raiva, porque aqui acontecem umas coisas com uma personagem X que eu fico com muita raiva dela. E eu acho que quando a história te consegue trazer um sentimento tão forte assim, não importa se é ódio, se é raiva, se é tristeza, eu acho que ele merece uma nota boa, então eu dei 4 estrelas e meio. Porque não é o melhor da série, obviamente. Só que eu fiquei com tanta raiva dessa história que eu falei, meu Deus, essa história de Hermès vai me pagar, entendeu? Porque quando a história realmente me traz algum sentimento, seja de raiva, de tristeza e tal, eu amo, sabe? Eu não gosto de ler uma história e ficar opaca, ficar tipo, tá, né? Eu gosto de ler e lembrar daquela história, seja com um sentimento bom ou ruim. E no caso foi um sentimento de raiva mesmo, por uma personagem X aqui específica. Então, gente, foi basicamente isso. Eu coloquei meus pontos positivos, pontos negativos. No geral, é uma série que eu amo muito, eu sou apaixonada. Se você gosta de fantasia, se você gosta de romance, fantasia com romance é pra você essa série, entendeu? É muito bom essa série. Óbvio que tem aquelas problemáticas que eu já citei no vídeo anterior, que eu já fiz referente a isso. Mas, nada é perfeito, né? Então a gente não pode passar pano, a gente como fã não pode passar pano pelas atitudes da autora nesses livros, mas também a gente não pode deixar de aplaudir certas situações aqui que realmente foram muito boas, muito desenvolvidas. Eu sou apaixonada nessa série, né? Agora é uma série, né? Porque vai ter, não sei, milhares de quantos livros, mas eu sou apaixonada e real. E assim, cada linha, panfletar aqui na minha testa, andar com faixinha pra todo lado. E é isso. Pra quem não sabe, a ACOTAR vai virar filme ou série. Eu ainda não temos essa informação, mas eu acredito que seja série. Então mais pra frente eu trago outras informações referentes a isso, de acordo com o que for solto nas redes sociais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo caso vocês já leram alguma história assim, se vocês já leram essa história, ou se vocês têm algum interesse de ler. E é isso, até semana que vem.